Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai destrinchar o caderno 20, cujo tema é Registros Eletrônicos e a Lei 14.382, de 2022 e suas alterações. É uma honra poder mergulhar nesse material que é simplesmente cirúrgico em direito registral para quem busca aprovação. Bom, vamos direto ao ponto. A forma como o direito enxerga o registro civil mudou da água para o vinho, e entender essa virada de chave é o passaporte para gabaritar a prova. Para começar a entender essa revolução, a gente precisa olhar bem de perto para a Lei 14.382. Historicamente, o registro civil aqui no Brasil operava naquele paradigma analógico pesadão, né? Pensa naqueles antigos livros gigantes, cheios de folhas grossas, encadernações em couro, juntando poeira. Pois é, essa lei provocou, sem exagero, a maior disrupção das últimas décadas ao positivar que os registros agora são prioritariamente eletrônicos. Rolou o que a doutrina chama de derrogação tácita das regras de encadernação em papel. O digital parou de ser a exceção bacaninha e passou a ser a regra principal e absoluta. E toda essa transformação não acontece no vácuo. Ela roda dentro de um ambiente chamado SERP, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Como bem destaca o professor Lessa no material, o SERP não é só um programinha de computador que o cartório instala no balcão. Longe disso, ele é um ecossistema digital imenso, uma arquitetura interligada que une, literalmente, todos os cartórios do país falando a mesma língua. Agora, pessoal, atenção redobrada nesse ponto aqui, porque essa pirâmide institucional despenca em prova. Lá no topo a gente tem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que atua como grande agente regulador e fiscalizador. Abaixo dele, coordenando o show, está o ONE-SERP. E é aqui que mora aquela pegadinha clássica, estilo FGV, que derruba muito candidato. O ONE-SERP não é um órgão do governo, tá? Ele é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. Debaixo desse guarda-chuva atuam os operadores por especialidade. No caso do Registro Civil das Pessoas Naturais, a gente tem o ONRCPN. O coração operacional de tudo isso, gerido lá pelo ONRCPN, é a CRC, a Central de Informações de Registro Civil. E anotem aí, a adesão à CRC é estritamente obrigatória para todas as serventias do Brasil, sem exceção. Ela é dividida em 5 módulos operacionais que as bancas adoram cobrar. A gente tem o módulo de buscas, o de comunicações, o de certidões, o famosíssimo e-protocolo para tráfego de requerimentos e a interoperabilidade, que é o que conecta o cartório com órgãos de Estado, tipo a Receita Federal ou o Ministério das Relações Exteriores. E aqui a gente chega numa armadilha de prova de altíssima complexidade. Pensem comigo. Com toda essa tecnologia disponível, será que os tribunais de justiça dos estados teriam autonomia legal para simplesmente criar e manter as suas próprias centrais regionais de registro civil rodando em paralelo com a Central Nacional? A resposta é um gigantesco e enfático não. A tese jurídica é claríssima. Existe um monopólio das plataformas nacionais. A Corregedoria Nacional proibiu terminantemente qualquer tipo de paralelismo, ou seja, fica absolutamente vedada a criação de plataformas descentralizadas ou estaduais concorrentes. O ecossistema é um só, totalmente unificado em nível nacional. E pegando carona nessa unificação, a gente tem outra mudança dogmática pesada. Sabe quando um cartório precisava comunicar uma verbação de estado civil para outro? Antigamente, o pessoal usava muito o sistema Hermes, que é o famoso malote digital do judiciário. Pois é, para essa finalidade, o malote digital morreu. Agora, o fluxo dessas anotações cruzadas tem que ocorrer única e exclusivamente por meio do módulo CRC Comunicações. É um tráfego fechado, blindado e 100% rastreável. E falando em facilidade, o módulo e-protocolo trouxe uma solução muito elegante para um problema financeiro interestadual. Imagina que alguém lá em São Paulo pede a verbação de um casamento que foi registrado no Amazonas. Como fica a grana? A plataforma garante a remuneração de todo mundo na cadeia, sem bitributação. O usuário paga uma guia única consolidada lá no começo e a própria inteligência da plataforma da CRC fatia e distribui esses emolumentos cruzados. Assim, o cartório lá do Amazonas recebe a parte dele e ninguém trabalha de graça. Bom, e agora vamos para mais uma daquelas pegadinhas clássicas de concurso. O cartório vai lá, emite uma certidão novinha, totalmente digital, aí a pessoa chega no balcão e exige aquilo impresso no papel. O oficial do cartório é obrigado a fazer a materialização física naquele papel moeda de segurança e ainda por cima de graça?
De jeito nenhum. O arquivo eletrônico em formato PDF é o documento final, definitivo e tem fé pública plena. A materialização, que é literalmente pegar esse arquivo digital e transpor para um papel de segurança com selo, é um ato totalmente opcional. Se a pessoa faz questão da via física impressa bonitinho, ela vai ter que colocar a mão no bolso e pagar os emolumentos adicionais específicos por esse serviço de impressão. O cartório não tem a menor obrigação de absorver esse custo. E para garantir que esse documento seja autêntico e verificável em qualquer lugar, toda a certidão do Registro Civil ostenta uma matrícula padronizada de 32 dígitos. Quem está estudando a sério precisa memorizar a anatomia dessa matriz, tá? Ela é como se fosse o DNA da certidão. Ela começa ali com os 6 primeiros dígitos, indicando o CNS, que é o Código Nacional da Serventia. E vai passando pelo ano, pelo número do livro, até chegar no número exato do termo e fechar com os dígitos verificadores contra fraudes. E no meio dessa montanha de 32 dígitos, bem ali na 9ª e 10ª posições, tem um código que quem está acompanhando essa explicação não pode esquecer de jeito nenhum. É o número 55. Esse é o código universal que crava de forma permanente e em qualquer lugar do Brasil que aquela certidão pertence especificamente ao Registro Civil das Pessoas Naturais. Passando para a nossa seção 2, vamos falar sobre defesa cibernética e o rigor técnico absoluto do provimento 213. Pensem bem, com os dados da vida inteira de uma nação armazenados em servidores, a segurança da informação virou o pilar mais crítico de todos. Acabou aquela história de usar um ataque de ransomware ou um vazamento de dados como desculpa de força maior para perdoar uma omissão de cartório. A regra agora é impiedosa. Aconteceu um incidente cibernético crítico, a serventia tem a meta de correr e notificar a corregedoria em 24 horas, tendo um limite absoluto e inafastável de 72 horas. Dormir no ponto e atrasar essa comunicação gera sanções administrativas pesadíssimas. E a barra da infraestrutura de TI também subiu. Sabe aquela velha mania de anotar a senha do sistema num post-it e colar no monitor para o pessoal do balcão dividir? Esquece. Proibição total de credenciais compartilhadas. O acesso agora é estritamente individualizado e exige autenticação em múltiplas etapas, o famoso MFA. E tem mais, os backups precisam ficar em pelo menos 2 ambientes independentes. As normas exigem proteção avançada, como a tecnologia WARM, que grava o dado uma vez e blinda contra qualquer tipo de reescrita, ou seja, nem o pior ransomware consegue encriptar e sequestrar essa cópia de segurança. Chegamos na nossa seção 3, o momento do fichamento estratégico. Aquela revisão rápida e direta com o selo ENAC Turbo para maximizar a retenção na memória. Regra número 1. É o fim definitivo da era analógica. A via prioritária e normativa agora é 100% o ambiente eletrônico do SERP. Então, se aparecer na prova qualquer aparente conflito com a legislação antiga sobre os velhos livros físicos, lembrem sempre que o papel sofreu derrogação tácita. O digital é o novo rei. Regra número 2. As assinaturas foram democratizadas. O cidadão comum não é mais refém daquele token físico caríssimo do ICP Brasil para conseguir peticionar no sistema. A regra atual diz que as contas do governo, o famoso GovBR, nos níveis prata e ouro, são consideradas assinaturas eletrônicas avançadas e possuem total validade legal para tramitar atos do registro civil rematamente. Regra número 3. Autonomia tecnológica. O registro civil não precisa ficar pedindo a bênção para sistemas externos de validação de identidade o tempo todo. A classe construiu sua própria infraestrutura robusta, operando o IDRC, que é o identificador biométrico e biográfico próprio deles, e também a ICPRC, garantindo uma independência e uma blindagem soberana para o setor. E a regra número 4, para martelar bem forte esse conceito: unicidade nacional inquebrável. Plataformas estaduais concorrentes estão expressamente proibidas. A central é nacional. O uso da CRC é o único caminho e não existe espaço para invenção regional de tribunais de justiça tentarem criar malotes ou sisteminhas paralelos. E depois de mergulhar de cabeça nessa revolução cibernética do SERP, fica uma reflexão bem provocativa para o nosso encerramento. Com tanta desmaterialização, será que aquele balcão físico tradicional do cartório, de portas abertas na rua, está com os dias contados e vai deixar de existir? A resposta jurídica atual é um grande não. A evolução tecnológica não afasta o princípio constitucional da continuidade do serviço público. O balcão físico, o acolhimento presencial, isso continua sendo um pilar fundamental de cidadania, só que agora trabalhando em perfeita harmonia com a agilidade do mundo digital. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa.
Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!